Tá, e o corpo dela já estava falando, assim, sabe, de começar a tremer, de o olho encher de lágrima. Aí eu interrompi ela. Aí eu falei, e se tivesse como a gente tratar isso, resolver, você ficar livre desse problema, sem você me contar o que que é? Aí ela chega, mudou a postura, assim, sabe? A pessoa tava quase chorando aí. Hã? Aí eu, sem você precisar me contar os detalhes do que aconteceu, do que foi. Ela, sério? É sério. Ela falou, se tiver como, eu prefiro. Eu falei, tem como. E aí, nossa, algumas histórias me emocionam quando eu lembro. Então, porque assim, como as pessoas podem se sentir com vergonha, insegura, né? Como que você faz para abordar? Você deu uma pequena explicação aí agora, Sim. mas eu queria saber assim, né? Como que ela pode se sentir mais segura, né? Em contar isso para você ou em chegar até você Uhum. para falar sobre esse assunto. Por exemplo, eu falei aqui que tem como ela não falar, né? Deixa eu falar ainda assim, por exemplo, nos casos que a pessoa tem insegurança, mas que ela quer falar, mas a insegurança está Ali instalada. atrapalhando ela. Por exemplo, às vezes o assunto é muito difícil. É um assunto que, caramba, igual ela lá era. Aí falou antes, mas você não fez sem saber o assunto, como é que você sabe? É porque depois ela me contou. Depois eu encontrei com ela. Ela, Anderson, aquele dia você me ajudou muito e tal. Resolveu mesmo. E, não, hoje eu quero te contar o que que era. Aí ela foi, não, é porque eu fui abusada e tal. Ela já se sentia segura ao ponto de poder se abrir poder com me você. contar. E segura, e ela tava, sei lá, tinha superado tanto aquilo que. E aí, daqui a pouco eu vou contar, tô fazendo um suspense aqui. Ela. Realmente, ela se sentiu segura e aí ela queria falar pra mim, não, eu quero te falar. Mas antes disso, segura aí. Por exemplo, tem homens. Homens têm dificuldade em procurar ajuda, Muita. geralmente. Pelo menos em comparação com as mulheres. Sim. Né? De ir num psicólogo, de procurar um terapeuta, de procurar ajuda. Geralmente Até homens... para se abrir com outra pessoa, o homem tem mais dificuldade do que as Você mulheres. vê que né? conversa de homem em boteca é só para falar banalidades, besteiras. E mulheres, por exemplo, entre si tendem a conversar mais sobre os problemas, se abrir. Então, e procurar ajuda primeiro, não é vergonha nenhuma. Existem grandes homens, principalmente no nosso tempo, por exemplo, grandes empresários, grandes líderes que fazem terapia o tempo todo. Já tem contratado lá, assim, não, o ano inteiro já está contratado. Eu nem sei se eu vou ter problema ou não esse ano, mas já paga. Porque, assim, por exemplo, o cara é um grande líder, ou um grande empresário, ou lidera 100, 200 pessoas numa empresa. Mesmo que essa pessoa não tenha um trauma, um problema, uma coisa familiar, mesmo que essa pessoa não tenha nada, ela ter a ajuda de um profissional, de um terapeuta, por exemplo, não, beleza, já resolvi meus problemas de infância, tá tudo resolvido. Beleza, agora eu quero, além de resolver os problemas, criar soluções para os meus desafios. Então, às vezes não é. Você vê a pessoa, não, estou indo no meu terapeuta. Ai, o que foi? Você está deprimido? Não. Nossa, é o que mais a gente escuta, né? Não, Você tem algum problema? Você tem um problema? O que está precisando de ajuda? Sim, preciso de ajuda, por isso que eu vou lá. Por que? Você está deprimido? Não, é porque eu estou com uns projetos aí, meu terapeuta vai me ajudar a alcançar eles. Pô, imagina, você tem ali um especialista na mente que consegue te ajudar a resolver problemas ali, às vezes de infância, traumas, coisas pesadas. Aí essa pessoa te ajudou a superar tudo isso. Aí, de repente, você chega para ele e fala, tá, mas além de ajudar a superar problemas, você ainda consegue me ajudar a ir além disso? Com certeza. A grande maioria dos terapeutas e psicólogos tem ferramentas para levar a gente além dos nossos limites ou alcançar os nossos sonhos. Então, não é vergonha absolutamente nenhuma. Sim. Então, a homaiada aí pode ir para terapia que não tem problema nenhum. Não tenham vergonha. Às vezes, por exemplo, o contexto igual o dela, um contexto familiar ali que era problemático e ela queria sigilo. E eu vou falar logo. Como é que foi que aconteceu? Ela veio e eu percebi isso, que ela estava ali muito
muito insegura e com vergonha de falar. Aí eu mandei essa, falei, não precisa nem falar, não. Aí ela já ficou mais assim, né? Mais à vontade. A lágrima chupou e voltou. Tava quase pingando, aí voltou, engole o choro. Aí ela ficou até mais assim, mas como que a gente vai resolver? Aí eu expliquei isso para ela, olha, eu preciso que você me fale das estruturas do problema. Aí o que você sente, o que vem de sensações no corpo, alguns pensamentos, mas não precisa ser aquele conteúdo lá do que aconteceu, mas o que deriva de outros pensamentos que isso produz na sua vida, que tipo de problemas isso produz na sua vida. Aí a pessoa, por exemplo, eu usei essa metáfora um dia desses. Digamos assim, que esse aqui é um copo que não é transparente, né? E a gente não conseguisse ver o que está lá dentro. Aí, digamos que eu não estivesse vendo aqui. Melhor ainda. Pronto. Aí eu ia te pedir, eu não sei o que está atrás desse papel aqui, mas me fala, não precisa me falar do conteúdo. Digamos que você tem vergonha do que está aí dentro. Anderson, meu Deus, tem um negócio dentro desse recipiente aqui que, não sei nem como é que eu vou te falar. Aí eu, mas me fala um pouco da estrutura. Como assim estrutura? O que está em volta? Aí, é um recipiente de vidro. Opa, beleza, deixa eu anotar aqui, vidro. E o formato dele é quadrado, é cilíndrico? Aí você, é cilíndrico. A boca dele é cilíndrica. O que mais? Me fala um pouco mais do formato. Ele desce e aí tem uma base um pouquinho mais fina, beleza. E essa base, ela é de quê? É de vidro também? É de vidro, é uma base um pouco mais grossa. Pronto. A pessoa, hora nenhuma, você me precisou dizer que o que tem aí dentro é água. E eu não sei o que tem dentro. Pode ser água, pode ser suco, pode ser cerveja, pode ser qualquer coisa. Eu não sei. O que eu precisava era da estrutura. Aí a gente pega e vai trocar essa estrutura. Beleza. Vamos pegar agora um copo de plástico de criança, daqueles com bichinho e tal. E aí vamos substituir. Agora esse líquido vai estar dentro desse outro copo aqui, que é de bichinho. Sabe aqueles copos de criança que tem bichinho, tem uma orelhinha assim para segurar e tal. Beleza. Quando a gente faz isso na mente, troca as estruturas e mexe nas estruturas de um problema, ainda que o conteúdo seja o mesmo. Igual, estou pegando esse caso mais extremo, que é, por exemplo, abuso sexual, porque o conteúdo é extremamente desagradável, né? Porque tem alguns conteúdos que... uma fobia de lagartixa. Depois que a pessoa supera, uma lagartixa. Agora, por exemplo, um abuso, né? Geralmente as pessoas tendem a falar assim, cara, tem como apagar isso da minha mente? Eu falei, não, tem, mas eu não vou fazer isso. Eu vou fazer algo melhor, eu vou mudar as estruturas do problema, você vai conseguir lembrar disso sem sofrer, e melhor, você vai tirar aprendizados disso. Por exemplo, caramba, você sofreu esse abuso em que contexto? Em que condições? E quando você tiver uma filha, como é que você pode proteger ela para que não aconteça a mesma coisa, sem que isso seja uma coisa neurótica, ou, por exemplo, eu estou acabando transferindo para minha filha o meu trauma de tão neurótica que eu sou com ela, porque eu não quero que esse abuso aconteça. Outra coisa, eu ter essa memória agora, eu tenho ela ainda, desse abuso, mas sem aquela carga emocional. Sem aquele peso, sem, sabe, realmente livre do peso. Quando a pessoa se livra desse peso e tem só a memória como informação, aí ela tem uma inteligência para poder, por exemplo, evitar que esse contexto repita, por exemplo, com meu filho ou comigo mesmo, digamos que seja um outro tipo de abuso que pode se repetir ainda na fase adulta. Apagar, se eu chegasse nela lá e apagasse essa memória, e tem como, todo esse aprendizado ficaria perdido, inclusive ela poderia se expor ao mesmo risco de novo e acontecer a mesma coisa de novo. Porque eu apaguei o aprendizado, inclusive. Entendi.